Oi, minha gente! Hoje a gente vai bater um papo delicioso sobre alimentação, mais precisamente sobre aquele não bem insistente, bem claro que as crianças dão para alimentos super importantes do cardápio delas. Eu sei que para a cabeça de muita gente, até pro coração de quem tá assistindo a gente aqui, receber um não para aquele prato que você fez tudo equilibrado, balanceado, pode ser algo muito frustrante. E inclusive pode causar até uma preocupação, uma culpa de meu filho não vai crescer direito porque ele não tá comendo a rúcula e o brócolis. Mas respira, se acalma. Primeiro a gente precisa lidar com a culpa. Então se livra dessa culpa, gente, isso faz parte. Segundo, precisa desse sofrimento? Não precisa, e eu tô aqui pra quem sabe poder te ajudar nessa saga que é a alimentação de uma criança. Então eu vou compartilhar nossa experiência com a Nelívia aqui em casa. Minha filha tem 1 ano e 9 meses e são fases, né? Começa a recusa, começa a curiosidade, às vezes não quer comer nada, recusa o que já adorava, mas pois bem, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, que assim, olhando o todo, tá sendo bem mais positiva do que frustrante. Quem me acompanha lá no meu canal do YouTube, no Instagram, sabe que eu e meu marido, Krika, a gente tem uma alimentação aqui em casa 100% vegetal, e o Nelívia também. Então, antes da introdução alimentar, a gente passou numa nutricionista especializada pra gente entender um cardápio, uma alimentação bem balanceada, pensando em micro e macronutrientes, em otimização da absorção dos nutrientes, mas isso daí é estilo de vida, gente, cada um vai ter as suas escolhas, e eu sei que muitas pessoas se identificam, outras fazem de outra forma e cada um na sua. O importante é a gente estar seguro do que a gente está fazendo, buscar conhecimento e buscar ter essa troca aqui, que eu acho extremamente válida, porque muitas vezes a gente se sente tipo sozinha vivendo um momento desafiador e não precisa, tamo aqui, rede de apoio, tamo junto. A gente ama esse assunto e muitas famílias que também buscam entender mais sobre esse tipo de alimentação acabam recorrendo a gente, ou pessoas que têm curiosidade e falam, como assim? Mas de onde vêm as proteínas de vocês? Então vamos lá, vai. Carboidratos integrais, arroz, batata, cenoura, inhame, tem um monte. Proteína, quais são as proteínas, Ju? Feijão, lentilha, grão de bico, quinoa, ervilha, nossa, Nelívia ama ervilha. Então assim, tem um leque muito grande que às vezes a gente acaba, quando não pratica isso, acaba não sabendo. Mas acho que o mais importante, independente da sua escolha alimentar, é que ela seja balanceada. Você entender os grupos alimentares e conseguir montar ali um pratinho que possa oferecer o máximo de micro e macronutrientes. E a gente faz um prato bem colorido, um prato bem diversificado, e não dá pra você pintar todas as cores do arco-íris sem chegar no verde escuro. Mas aí que tá o nosso desafio. A Nelívia ama brócolis, mas a gente tem uma certa dificuldade com as folhas verdes escuras, que são muito importantes. E hoje o Dr. Moisés, pediatra, vai ajudar a gente com esse assunto. Doutor, te pergunto, do fundo do meu coração, eu sei que não é o fim do mundo, mas como que a gente lida com essa recusa? Olha só, quando a gente fala em termos de nutrição e alimentação infantil, a gente não deve se ater a uma refeição ou a um tipo de ingrediente dessa refeição. Nós estamos falando de um dia inteiro, de uma semana inteira. O fato de uma criança rejeitar um tipo de alimento não deve fazer nenhum desespero para a mãe. Existem estudos que mostram que para uma criança não aceitar um alimento, ou seja, para a gente ter certeza que ela não gosta, a gente oferece esse alimento de 10 a 17 vezes. Isso significa que não é necessariamente uma primeira rejeição e de um tipo de alimento que vai fazer grande diferença na nutrição dessa criança. Consultas regulares com o pediatra, eventualmente nutricionista, eventualmente essa criança tem alguma dificuldade de algum tipo de mastigação, então pode precisar de algum outro apoio fonoaudiológico, mas não se desespera não. O acompanhamento vai dar para você a exata dimensão do crescimento saudável e do desenvolvimento do seu filho. E é o que eu sempre penso, gente, sem desespero e com acompanhamento, tem fases que vão passar. E é importantíssimo você ver o desenvolvimento dessa criança, porque ele determina se ela tá realmente bem nutrida, se ela tá ativa, se ela tá se desenvolvendo, completando marcos de desenvolvimento, como estão as funções cognitivas, as funções motoras, as funções linguísticas, tudo isso conta também, gente. Então, se você olhar tudo isso vai te deixar mais tranquilo e vai entender que ok, se o seu filho também não quer devorar um prato de rúcula, se ele tem recusado determinados alimentos,
ainda assim dá pra você balancear e equilibrar. Uma alternativa que a gente fez aqui em casa foi colocar couve e agrião no suco verde de manhã, que ela adora, e ela não questiona e ela não recusa. Então a gente conseguiu, com um pouquinho de jogo de cintura e criatividade, inserir alimentos que ela costumava recusar no nosso hábito diário. E a gente vai criando hábitos. Eu lembro que eu sempre tomava suco verde na frente da Nelívia, ela olhava, então ela passou a ficar curiosa, o que é aquilo. Eu ponho banana no suco verde, que deixa o sabor dele, acho que mais próximo do que os bebês estão acostumados. E é aquela coisa, gente, fritura não entra aqui em casa de forma alguma. A gente também, os açúcares, né? Vamos esperar até os 2 anos que estão chegando, eu espero que até um pouquinho mais, porque realmente, assim, essa gordura da fritura e o açúcar, isso pode atrapalhar muito, não só na criação de hábitos, mas no impacto da saúde de uma criança. Como eu falei pra vocês que ela me observava tomando o suco verde, sabe? Eu bato ele, eu nem coo, gente, vai bem integral. E ela me observava. Então, de uma forma ou de outra, os pais acabam sendo exemplos. As crianças aprendem muito por observação, por imitação. As crianças são as nossas esponjinhas dos pais. Né, Dr. Moisés? Para alimentação isso também acontece. Quando a gente fala em alimentação infantil, parece que não, mas é importante o que a mãe come desde a gestação. Através do líquido amniótico, esse bebê sente o paladar desses novos alimentos. E quando essa mãe vai oferecer inicialmente os alimentos para a criança, é importante que eles sejam oferecidos aos poucos, com calma, sem pressa, um alimento de cada vez, para que haja um conhecimento de cada tipo de alimento. Lembre-se, quando você come, nem você gosta de tudo. Mas lembre-se também que nós somos os exemplos dessa criança. Isso quer dizer que se eu quero que meu filho coma salada, tem que ter salada na mesa e eu preciso comer salada. Se eu quero que meu filho coma frutas, tem que ter fruta na mesa e eu também preciso comer frutas como exemplo. Disponibilize pela casa, por exemplo, alguns locais onde haja fruta que essa criança possa sozinha ir lá buscar e tentar se alimentar. Em dúvida, converse sempre com seu pediatra. E eu fico assim muito feliz. Eu mudei muitas coisas nos meus hábitos para ser o melhor exemplo. Então, se depender do nosso exemplo aqui em casa, acho que nisso a gente vai caminhar muito bem, né? Cada um vivendo os seus momentos, os seus processos, mas a maternidade acho que melhora a gente, né? Vocês sentem isso também? E enquanto tudo pode ser cor-de-rosa rabanete, só que não, a gente tá vivendo um momento aqui, falei pra vocês, né, da recusa de alimentos que ela gostava, e você deve ter se perguntado, mas Ju, qual? Cenoura. Ela sempre amou cenoura. Hoje ela olha a cenoura e fala, não, cenoura não. Ou se não, tira. Eu não tiro do prato. Eu falo, filha, vai comendo. Mas ela deixa. Aí entra o nosso jogo de cintura, não é mesmo, mamães? O que a gente faz? Oferecer o alimento de outras formas. Então, de repente com uma temperatura diferente, você pode fazer um amassadinho sem estar tão quente, cortado. Então pensa em texturas, em apresentações, em temperaturas, porque às vezes é a forma como aquele alimento foi apresentado e você pode fazer isso em outros dias, em outros contextos, variando um mesmo alimento. Esse vídeo me deu fome, esse vídeo me deu água na boca, eu fiquei empolgada aqui. Vamos ver o que vai sair da maravilhosa cozinha de Ju Góes. Tô brincando, gente, a minha cozinha ela vai ser bem igual a sua, bagunçada igual a sua, e às vezes a gente fica meio sem ideia, sem criatividade, mas é por isso que a gente tá aqui, pra conversar, pra se ajudar. E fica aqui também a minha gratidão ao Dr. Moisés, é sempre bom ter um profissional falando com a gente, né? Dá mais segurança, dá mais confiança. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações aí no sininho, e a gente te espera aqui com outros vídeos, com mais conteúdo bacana, e foi uma alegria estar com vocês novamente. Um grande beijo no seu coração e até mais.